Bom dia, jovens, tudo bem? Depois de bastante tempo, nós vamos gravar nossa aula do segundo trimestre de 2022, como a gente havia prometido. Tá? A aula desse trimestre é muito importante. Tá? Vamos falar sobre tentação, os perigos da tentação, das tentações. E em nossos tempos, toda a história da igreja, e antes mesmo disso, nós somos tentados, né? O ser humano é tentado e o cristão ele é muito mais tentado, né? Por nosso desejo da carne, por Satanás, pelo mundo, nós somos tentados. Mas foi oportuno a CPAD, né? Os professores do CPAD separar um tema tão importante no nosso tempo, porque temos sido muito tentados. A gente vai vamos ter 3 meses aqui para falarmos sobre tentação. E pelo que eu tenho visto aqui, a revista, ela serve tanto para exortar para quem está caindo em tentação e também para proteger você também para que não venha cair, porque ser tentado não é um pecado, o problema é ceder à tentação. Então a gente vai estudar sobre isso uns 3 meses, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, ele fala as lições, vamos ter 3 lições. Vamos falar o período das tentações e vamos citar exemplos. Adão e Eva. José resistiu à tentação, então é possível que nós resistamos também. Desafiando Deus no deserto, Cristo venceu a tentação no deserto e por aí vai. Há exemplos positivos e exemplos não positivos, né? Exemplos negativos, como o caso de Balaão, quando Deus diz não, ele desobedece, né? Ele cai na tentação da riqueza, né? Da avareza, né? Ele quis lá chegar lá e ter aquilo que Deus não queria para ele. Então vamos lá, vamos ver o que a lição de hoje diz. Lição de número 1. A lição de número 1 foi aplicada na semana passada, para quem estava na aula da escola dominical. Mas eu estou fazendo um resumo para quem não está podendo ir para a escola dominical, para que você não fique sem o conteúdo tão importante como esse. Porque tentação, todos nós somos tentados. E não existe outra maneira de resistir uma tentação senão por meio do conhecimento da palavra de Deus. Não existe outra maneira. Nós só podemos resistir à tentação a partir do ponto que nós compreendemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela entra em nossos ouvidos, nós a compreendemos, nós a entendemos. Então, o Espírito do Senhor passa a trabalhar essa informação, né? essa palavra em nós, de maneira que nós conseguimos resistir à tentação. Resistir à tentação. Só dessa forma, não existe dessa forma. Pode ser que você tenha acabado de se converter também, e Deus tenha te dado uma graça que você não, no momento você não tem desejo nenhum de cair em tentação nenhuma, você só tá olhando para Cristo, está olhando para Deus. Mas chega um certo ponto que essa graça que Deus te concede logo no início da fé, da caminhada cristã, ela vai se enfraquecendo. Como? Ela se enfraquece por conta da falta de leitura da palavra do Senhor, da falta de tempo de oração. Então a gente vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, até que chega um ponto que a gente está lá embaixo, quase no fundo do poço, né? Aí a gente já não tem forças para resistir à tentação. Então a tentação ela vem e a gente se joga, né? Se joga na tentação e acaba cedendo aos prazeres do corpo, aos prazeres da carne. Isso é tudo uma consequência, consequência de abrir mão do tempo do Senhor e dar tempo para outras atividades, seja qual for, trabalho, outras coisas também, quando você foca muito em outra área, senão na área que o Senhor quer que você esteja focado,
a gente tende a falhar, a pecar, a cair em tentação. Mas vamos lá. O perigo das tentações. Eu vou ler o texto principal e, à medida que for aparecendo a oportunidade de eu fazer um comentário, eu vou fazer um comentário, mas geralmente não precisa, porque a revista ela já é um comentário bíblico, né? Então ela já vem bem boa, bem boa. Vamos lá, diz assim, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. O que ele quis dizer aqui? Ele está falando assim, ó. Não sobreveio-vos tentação, não veio sobre nós tentação humana, mas senão humana, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Do que podeis o quê? Suportar. Então, Deus não vai permitir que nós tenhamos uma tentação acima daquilo que eu consigo suportar. Por exemplo, vamos supor que eu sou um videogame. Nós somos máquina de videogame. E nós podemos suportar até 50% da capacidade de memória. Se essa memória fosse uma tentação, Deus não permitiria que viesse uma tentação de 60%, porque a nossa capacidade é só 50%. É isso que ele está querendo dizer aqui. Deus não vai permitir, não permite que nós sejamos tentados além do que eu possa suportar, ou do que você possa suportar. Mas antes, ele é tão bom, bondoso, que junto com a tentação, quando ela chega, ele dá o escape. Eu já sou prova disso, que já fui muito tentado, eu sou muito tentado. E vou dar um exemplo mais antigo, né? Muitas vezes, quando eu estava para cair em uma tentação, né? O telefone tocava, era minha esposa me ligando, ou alguém batia na porta e fazia com que, opa, eu não posso fazer isso aqui agora. Aí você parava e depois vinha na cabeça só, isso foi um livramento, você ia pecar, você ia falhar, mas Deus enviou uma pessoa para ligar, bater numa porta, mandar uma mensagem evangelística também, que eu já recebi muitas vezes antes da tentação, na frente à tela do computador para poder cair na tentação ali, e a mensagem chegou assim, uma mensagem com texto bíblico. Então, muitas vezes eu fui tentado e muitas vezes o escape veio. Na verdade, o escape sempre vem, né? Mas a maioria das vezes a gente não vê ou a gente não quer ver. A gente vê a solução chegando aqui, mas a gente não quer aceitar a solução, o escape. A gente fecha a porta na cara do escape ali, a gente cai na tentação porque o nosso coração, o nosso desejo está voltado para o pecado. Nosso desejo é voltado para o pecado. Nossa natureza humana deseja o pecado. Deseja o pecado. Por isso nós lutamos. Lutamos porque a nossa natureza quer pecado. E a nossa natureza cristã, que nós ganhamos quando nós aceitamos Cristo, ela quer a santidade. Então é uma briga. Pecado, santidade. Devassidão, pureza. Então nós temos essa briga em nós. Então, vamos lá. Vamos falar do resumo da lição. Nenhum ser, aqui, ó, nenhum ser está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas, Satanás. O inimigo de nossas almas. Ele não é nosso amigo, ele é inimigo. O inimigo arma ciladas para gente. O inimigo arma ciladas para gente. E aqui nós temos a leitura semanal, ó. Na segunda-feira, Deus a ninguém tenta, livra-nos do mal. E os versículos, para quem não tem um devocional, por exemplo, segunda-feira de manhã, você pode abrir aqui, ó, Tiago 1:13, e vamos ler um texto, ó. Deus a ninguém tenta. E vamos pegar um contexto, né? De preferência, eu vou abrir Tiago, eu vou ler Tiago do 1 ao 13 no mínimo. Ou de 1 ao 13, ou de 1 ao 14, até encerrar o contexto que ele está querendo dizer, que Deus a ninguém tenta.
A mesma coisa a gente faz com Mateus 6:13, Lucas 4:1 e 2. A gente vai lendo até pegar um contexto. E a gente faz nosso devocional. E nós fazemos nosso devocional. Aqui, ó, vou descer mais. Agora vamos ao texto bíblico, tá? É um resumo, não dá tempo de ler a aula inteira e comentar tudo como é na escola dominical. Apesar que na escola dominical também, por conta das perguntas, às vezes não dá para poder ler a lição inteira também. Tá bom? Mas Deus sabe todas as coisas. Nós conseguimos falar bastante coisa importante, tá? Bastante coisa importante na última aula da escola dominical. E diz assim, ó, o texto bíblico que foi separado hoje para poder que a gente possa fazer o resumo. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança de qualquer maneira, e será dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que os amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, o pecado gera morte, como foi o caso de Adão. Ele foi tentado, a Eva foi tentada pela cobra, ela ofereceu o fruto a Adão, Adão comeu, gerou, o pecado foi consumado, gerou a morte. Aí nós morremos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. De primeiro modo, Adão e Eva lá, eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente morreram. E logo depois morreram também fisicamente, porque o homem não foi feito para morrer. O homem não foi criado para morrer. Ele foi criado na imagem e semelhança do Senhor, mas sem expectativa de morte. Tá? Que não dá tempo de a gente entrar no detalhe, mostrar versículos bíblicos, mas vamos lá. Quem tem acompanhado na escola dominical tem conseguido entender o que a gente está falando. Tá? 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra de variação. Aí, antes de entrar na introdução, a gente dá uma corrida para poder falar sobre os textos. Vamos só revisar o texto bíblico e alguns versículos, a gente faz um comentário bem breve, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida no versículo, vocês possam tirar, tá? Diz assim, ó, meus irmãos, versículo 2. Aqui, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele fala assim, meus irmãos, tenha alegria quando vos deparar, esse cair aqui, ó, ele não significa ceder à tentação, consumar a tentação, mas ele está dizendo assim, ó, tende grande gozo quando cair, quando se deparar, aqui da tentação. Eu estou crente andando aqui, ó, deparei com a tentação. Ter de gozo quando deparar com a tentação. Por quê? Aí ele vem no versículo 13 e continua dizendo, ó, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Por exemplo, o que está querendo dizer aqui? Se eu for um crente e não sou tentado, não tem provas de que eu sou crente, sim, fica difícil você saber se você realmente é um crente. Por quê? A resistência da tentação, resistir à tentação, é uma característica daquele que é salvo. É uma característica daquele que nasceu de novo. Por quê? O ímpio, ele não resiste à tentação, ele não quer resistir à tentação. Ele não, a vontade dele é consumar a tentação, é fazer aquilo. Na verdade, ele nem é tentado, porque ele próprio já deseja concluir aquilo, entendeu?
Nós somos tentados, ele já deseja. O ímpio ele deseja. Por que ele deseja? Porque a natureza que está nele é a natureza de Adão, a natureza de pecado. Ele já, a natureza dele é aquilo. Eu quero, por exemplo, um casal de jovens. Eu quero ter relacionamento sexual antes do casamento. Para eles é indiferente, para eles nem entendem que aquilo é pecado, não querem saber. Eles querem consumar. Eles querem consumar. Mas nós não, nós sabemos que não posso fazer isso. Então, eu sou tentado, mas quando eu resisto, aquilo ali produz paciência, ele produz frutos, porque eu já tenho experiência daquilo, eu passei por aquilo e eu resisti, eu sei como lidar com aquilo. Como é que eu lido com aquilo? Com a palavra do Senhor, não tem outra maneira. Não existe crente valentão que vai resistir à tentação, vai colocar um exemplo no caso masculino, não existe um crente que vai colocar uma pessoa pelada na sua frente que não vai mexer com o interior dele, porque a natureza do homem é caída, é pecadora. Então, assim, a pornografia, se você colocar um vídeo pornográfico na frente de um homem, ou de uma mulher também, que a pornografia hoje em dia também está em cima de todo mundo, não é só mais homem, é mulher, homem e mulher. A pessoa vai ser tentada e vai ficar na mente dela querer satisfazer aquela tentação. O pecado está aqui, ela viu aquilo ali, ela vai querer reproduzir aquilo, só que ela não pode. Ela não é casada, ela não, sim, não tem nada. Nem no casamento não pode ter um vídeo pornográfico, porque é pecado. Entendeu? Então é isso que eu estou tentando dizer. Tá? Assim, quando você. É o que o texto está tentando dizer, na verdade. Quando você passa por tentação e você a resiste, você se fortalece. E é o que a palavra de Deus é: resistir o diabo, ele fugirá de vós. É exatamente isso. E ele produz a paciência. Aí, no versículo 4, ele diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, não sabe lidar, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Então, assim, está com dificuldade, está sendo tentado, tem dificuldade, peça ao Senhor, que o Senhor Deus vai dar sabedoria para resistir isso. Tá bem? Vamos lá, versículo 12, ele continua, fala assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, bem-aventurado, mais que feliz. Bem-aventurado significa mais que feliz o varão que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando for provado, não quando cair, mas quando for provado. A qual o Senhor tem prometido a que o amam. Ao qual Deus tem prometido ao que o amam. O que Deus tem prometido? Tem prometido que aqueles que resistirem à tentação, que eles são provados, quando eles resistem, eles provam que amam a Deus. Aqui, ó, a qual o Senhor tem prometido a que os amam. O que o Senhor tem prometido a que os amam? A coroa da vida. E quem ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que cumpre a palavra de Deus. Jesus, em João, na carta de João, ele diz assim: aquele que me ama, ele cumpre os meus mandamentos. Ele fala isso: aquele que me ama, ele cumpre os meus mandamentos. Tem até um louvor que fala sobre isso. Aquele que me ama. Agora esqueci o louvor. Mas é da Heloísa Rocha. É Heloísa, não. Esqueci. Esqueci. Não deixa pra lá. Mas tem um louvor que fala sobre isso. É um louvor bíblico, tá? Podem cantar à vontade. Então é isso. A coroa da vida que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Aí no texto diz assim, ó: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Até aqui. Porque tem gente que diz que Deus está tentando ela. Deus, você está me tentando, eu estou falhando, mas não é bem assim. E o texto continua: porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E aí ninguém tenta. Na última aula da escola dominical, que foi a primeira aula do trimestre, eu expliquei isso, o que significa dizer. Quando a gente fala que Deus não pode ser tentado, não significa dizer que Deus está escondido. Deus está escondido, por isso ele não pode ser tentado. Ou assim, ninguém pode chegar até Deus, então ele não pode ser tentado por isso, porque nós estamos distantes de Deus. Mas não significa isso. Significa mais ou menos o seguinte, de um modo mais simples: que Deus ele está em um patamar
totalmente diferenciado do nosso. Deus é o quê? Deus ele é santo. Deus ele é puro. Nós aprendemos que quando nós dissemos que ele é santo, a gente não está se referindo exatamente a uma santidade vista, externa. Que você olha, aquela pessoa é santa, ele usa um roupão. Não é bem isso. A gente está se referindo a ser separado, a ser distinto. Não está na mesma categoria de nossa, não está na nossa categoria. Exemplo, Deus está aqui, e se fosse aqui uma escala assim, ó, Deus está aqui. Nós estamos aqui, ó, mais perto do chão. Porque Deus está em outro patamar. Ele está em outra esfera. Porque Deus é muito maior. Tudo que existe, existe nele. A Bíblia enfatiza isso. A Bíblia enfatiza isso. Nós existimos e nos movemos em Deus, em Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque todas as coisas cooperam em Deus. Então, se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem também. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus ele não pode ser tentado, porque ele está em outra esfera, em outro nível comparado ao nosso. E ele abomina o pecado. Por exemplo, até citei isso também na escola dominical. Se colocasse. A gente sabe que com Deus, a gente não. Deixa eu tentar dar um exemplo melhor para poder falar aqui. Se colocasse milhões de ouro na frente do Senhor Deus, fala assim, Deus, se o Senhor fizesse para mim, que a gente eu não consigo nem imaginar uma forma de Deus ser tentado, mas vamos supor assim, que Deus tivesse a natureza humana, se colocasse um vídeo pornográfico na frente do Senhor, com todo respeito, a gente fala isso não tem mais, eu estou tentando explicar que Deus não pode ser tentado, mas se você botasse lá um conteúdo para maiores de 18 anos na frente do Senhor, aquilo ali não afetaria em nada o Senhor, porque Deus é santo, ele é distinto, ele é separado. E a Bíblia fala que ele abomina, ele odeia isso, ele odeia o pecado, ele odeia o mal. Da mesma forma que nós odiamos também. Nós odiamos, como é que nós odiamos também? Um exemplo, se você vê um homem abusando de uma criança, ou vice-versa, uma mulher abusando de uma criança, você se ira, você vê uma pessoa muito mais valente ali, abusando de um ser que não pode se defender. Nós o quê? Nós abominamos isso, nós odiamos. Imagina nosso Pai no céu, o que ele vai fazer com essa pessoa, né? Por isso a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus transborda contra os ímpios. O cálice da ira de Deus transborda contra os ímpios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A Deus, ele não tenta e não é tentado por ninguém. Por que não é tentado por ninguém? Porque ele está em uma outra categoria. Ele está em um outro nível, totalmente diferente do nosso. Tá bom? Então, ele não pode ser tentado. Não é porque ele está escondido numa caixa e a gente não consegue chegar até ele para poder perguntar. Mas ele não suporta o mal. Na escola dominical surgiu o assunto o seguinte, né? Que na cruz, Jesus Cristo, em um momento, ele fala assim, Deus meu, por que não desamparaste? E nós dissemos ali, nós explicamos ali que em grande parte essa palavra foi dita porque nós sabemos que na cruz os nossos pecados eles foram depositados em Cristo e a justiça de Cristo foi colocada em nós. Nós quem? Nós que somos crentes, nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na obra redentora de Cristo. Então, quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, Deus, sendo separado, sendo puro, abominador do pecado, ele viu o nosso pecado da família cristã, colocado em Cristo. A partir daquele momento, o Senhor Deus fechou seus olhos para Cristo. O Pai fechou os olhos do Filho, é o que a Bíblia diz. E isso, a Bíblia fala assim, ó, em Abacuque 1:13. Deus é tão puro de olhos que abomina o mal em sua alma. Vamos abrir lá em Abacuque. Abacuque é um livro que está um pouco antes do final do Antigo Testamento. Ele é pequenininho, então dá um pouco de trabalho de achar. Malaquias, Zacarias, pequenininho, não. Ageu, Sofonias,
E Abacuque. Abacuque. Eu vou ler o 12 e o 13. Diz assim, não és tu, desde o princípio, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não morreremos, ó Senhor, puseste aquele posto para executar teus juízos, e tu, ó rocha, estabeleceste para castigar. Muito puro de olhos tu és para ver o mal, e não pode contemplar o inativo. Não pode contemplar inativo a ofensa, porque vês ao necessitado e calas quando o ímpio destrói o mais justo que ele. Então, assim, ele não se cala, ele leva a juízo, ele leva a juízo, Deus castiga, Deus castiga. Mas vamos lá, senão eu vou parar aqui e vou ficar por aqui. O assunto é muito extenso, esse assunto de Deus não pode ser tentado, mas não dá tempo de a gente falar tudo aqui. Então, o muito importante é você saber que Deus é um ser que ele está em outra categoria, ele não é um amiguinho nosso, um ser que você chama de você, que você trata de qualquer maneira. Ele é um ser glorioso, majestoso, que está em uma categoria totalmente acima de nós. E quando nós vamos fazer uma coisa para ele, nós temos que ter total temor. Temor e tremor. Temor e tremor. Porque não por medo de fato, mas porque sabemos quem ele é. Sabemos quem ele é. E ele tem poder para fazer qualquer coisa que ele queira. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, enrolado, mas tenta imaginar assim, amordaçado, pela sua própria concupiscência. Pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência são desejos. Então, assim, cada um é tentado e engodado pelo seu próprio desejo. E nós sabemos que a Bíblia traz para a gente assim, umas três vertentes que falam sobre isso. Ó. É o desejo da carne, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é o desejo da carne, o desejo dos olhos, aquilo que meus olhos vê, e a soberba da vida. Tá? A soberba também é um pecado. 15. Depois, havendo a concupiscência dado à luz ao pecado, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, nascido, dá à luz ao pecado, por desejos. Havendo os desejos concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Isso significa o quê? Quando você é tentado, você está sendo tentado, você não está pecando ali ainda. Você está sendo tentado, você está sob tentação. Mas a partir daquele momento, quando você resolve ceder à tentação, você peca. Você peca. Um exemplo disso com pornografia, porque para mim foi o mal mais terrível que eu tive que passar, e até hoje eu enfrento uma luta terrível com tentação. A gente que mexe com internet, com outras coisas assim, sempre tem lá uma seta de Satanás lá te jogando lá um vídeo imoral, uma mulher dançando de forma sensual para poder mexer na sua cabeça. Não pensa que é normal, é só dança, é só dancinha, que não tem nada a ver. As pessoas fazem isso mesmo, os simples fazem isso porque crente não pode ficar fazendo dancinha, isso aqui é sensual, essas coisas assim, gira para cá, gira para cá. Isso não é coisa de crente. Crente não faz isso, jovem crente não faz isso, se fizer pecando, porque está se associando com o mundo, porque o mundo faz isso. Então, é pecado, não deve fazer isso. Se está fazendo, está pecando, e agora você está ouvindo que você está pecando, e está indo contra a vontade de Deus, porque essas músicas, principalmente TikTok, eu não tenho, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou pesquisar em algum site, tem lá propaganda lá que para o TikTok, o pessoal fica dançando para um lado, fica dançando para o outro, aí mexe o ombrinho assim, aí faz assim, não sei o quê. Assim, aparentemente não tem mal nenhum, tá dançando, mas ele está expondo seu corpo sensualmente, está fazendo coisas que atiça a outra pessoa a desejar aquela pessoa. Então, assim, isso é pecado. E muitas outras coisas, que não dá tempo de poder falar isso agora, mas isso é pecado. Então, se o mundo faz, é só você associar. Se o mundo faz aquilo, você que não é do mundo, você não deve fazer, porque a Bíblia fala que não devemos nos associar
Os ímpios, por que não? Porque o que eles fazem é pecado. Ó, a Bíblia fala assim, ó, Deus é santo. Então, seja santo como eu sou santo. Deus falando, seja santos como eu sou santo. Ser santo é ser separado, é ser distinto. Se Deus é separado e distinto, nós temos que ser também separados e distintos. Isso não quer dizer que não devemos falar com eles ou não devemos ter comunhão, mas significa que nós não devemos fazer aquilo que eles fazem, o que eles fazem na ignorância. Eles fazem na ignorância. Se você também tem feito na ignorância, então pare de fazer. Pare de fazer, porque isso é pecado. É pecado. Vamos lá. 15, 16. Não erreis, meus amados irmãos. O 17. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Esse aqui eu expliquei na escola dominical, que a última aula foi comigo, mas a próxima já é com o Sandro, com o diácono Sandro em diante. Eu só aplico a lição quando ele não pode. Que é algo maravilhoso, que nós lemos aqui no versículo 17, que diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, não vem da gente. Dons, as boas dádivas, ela vem do alto, não vem da gente. Descendo de quem? Do Pai das luzes, do próprio Deus. Em quem não há mudança, a parte mais linda desse versículo é isso aqui, ó, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Está falando que Deus não muda. E Deus não muda. O Deus que falou com Abraão lá atrás, com Abrão, depois veio ser chamado Abraão. Lá atrás, ele é o mesmo, ele não mudou. E sabe o que isso traz para a gente? Traz segurança. Isso traz segurança para a gente, por quê? Eu tenho um Deus que ele é o mesmo desde que ele é o mesmo. E ele garante para nós que ele não vai mudar. Mas, sim, talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver? Sim, o que tem a ver de ele mudar? Aí você imagina assim, se Deus fosse um camaleão. O camaleão, quando ele chega sei lá, na madeira, que tem uma cor diferente, ele começa a pegar as características daquela madeira, né? Ele muda de cor, ele chega em uma cor próxima para poder se camuflar. Imagina se Deus fosse assim, a cada ponto sei lá, de um século, a cada ponto do universo, Deus mudasse. Por exemplo, hoje Deus nos dá a salvação por meio de Cristo. Imagina se amanhã ele mudasse dessa salvação por meio de um animal. Você está entendendo? A gente não teria segurança. Imagina assim, a Bíblia fala que Deus é bom e nele não há trevas nenhuma. Mas imagina se em um determinado momento Deus ficasse mal, fosse um Deus mau, um Deus cruel. Então, assim, a Bíblia nos garante e nós temos provado isso, que Deus não muda, não há mudança nele, nem sombra de variação. Ele não varia, ele não pensa uma coisa agora e depois muda. Aí na escola dominical, nós falamos o seguinte, né? Você tem um exemplo maior, um exemplo grande, que muita gente hoje diz que assim, Deus criou o mundo, fez tudo o que tinha que fazer, e depois ele viu que deu errado, aí ele teve que mandar o seu filho para morrer em seu lugar, para poder salvar o mundo que ele mesmo criou e fez errado. Mas as pessoas não sabem que não é bem assim. A Bíblia ela fala que Jesus Cristo, ele veio, ele encarnou, tomou a forma humana, pouco tempo agora, né? Uns 2.000 anos atrás, um pouco mais de 2.000 anos atrás, né? E o tempo passa. Isaac, só um segundo, peraí. Isaac, não mexe aí, vai passar lá pra cozinha. Não mexe aí, não. Criança, desculpa. Então, assim, Deus não mandou seu filho porque ele viu que deu errado o plano dele da criação, não. A Bíblia fala vamos lá, abrir em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 2. Vou chegar lá, Colossenses. Diz assim, ó. A partir do versículo 15, ó, diz assim. Ele, está se referindo a Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus Pai. Deus Filho é a imagem do Deus Pai. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio de quem? De Cristo.
E para quem? Para Cristo. No princípio. E aí, 17, diz assim, ó, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele. 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, para que tudo ele seja o primeiro, já que foi do agrado do Pai, que nele habitasse toda a plenitude. E 20, por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as que estão na terra, as que estão no céu, fazendo paz mediante o sangue da cruz. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. Então, assim, não houve um tempo que houve variação, que Deus... Está vendo a variação? Se Deus tivesse criado todas as coisas e depois ele tivesse mudado, ele viu, poxa, eu vi que eu errei, não era assim, ele vai, vou arrumar um jeito de salvar a raça humana. Ele vai e manda seu filho, mas não é assim. O propósito da criação, da redenção, ele é desde sempre. Ele não surgiu agora, ele é desde sempre. Então, assim, isso nos traz alegria, porque Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será amanhã, e não tem sombra de variação. Não tem sombra de variação. Pode procurar, não tem. Não tem. Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou dar uma acelerada, tá? Porque agora é só comentário, então eu não vou ler tudo, mas vamos dar uma caminhada. Diz assim, ó, introdução. Um dos perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Deixa eu aumentar mais aqui, ó. Ela pode se manifestar de diversas formas e para todas as pessoas. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que a pessoa caia nele. A temática desse trimestre é a respeito da tentação. A palavra de Deus será a fonte de nossos estudos. Lembra que eu falei? A palavra de Deus é a fonte para evitar, para combater a tentação. Com análise de casos de personagens bíblicos, e está fazendo um comentário aqui da revista que vai ter. Ó, Satanás, veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, ceder na tentação e ser fiel a Ele, dominando nossas tendências de pecado. Ele fala sobre nossas tendências. Nós somos tendentes, propícios a pecar, por conta da nossa natureza. Mas, com a palavra do Senhor, nós podemos resistir a Satanás e ele fugirá de nós. Assim dá lugar a uma vida que agrada ao Senhor. Então ele vem aqui agora, aqui, ó. O que é tentação? Podemos descrever a tentação como um impulso. Tá? Um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. A tentação não é o pecado, como nós falamos, mas é um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominado por ela. E está falando, a pessoa que é tentada, ela consegue escolher ceder ou não. Assim, está falando aparentemente sobre livre-arbítrio. Porém, apesar de você ter o livre-arbítrio para poder escolher ou não, estou sendo um pouco meio que irônico, aí muita gente fala, não, você tem um livre-arbítrio, você pode escolher, não pode escolher, mas assim, não é bem assim, não é bem assim, não é tão fácil assim. Por quê? Porque tem um corpo que deseja o pecado. Eu também, depois que me converti, eu tenho uma natureza, agora a natureza de Cristo, que deseja ser santa. Mas eu não consigo ser santo todo o tempo. Eu não consigo ser santo todo o tempo. E também, por quê? Porque eu tenho uma natureza que deseja pecado. Então, é uma briga. Então, assim, você tem uma escolha. Você tem um livre-arbítrio, mas você não consegue exercer o seu livre-arbítrio. Por que você não consegue exercer o seu livre-arbítrio? Por conta dos desejos que você tem. Então, assim, como é que eu vou conseguir escolher, ceder ou não escolher? Por meio da palavra de Deus. Se eu estou me alimentando da palavra de Deus, como é que eu me alimento? Ler. Ir aos cultos, participar da escola dominical, aprender da palavra de Deus.
ter comunhão com outros irmãos, largar essas pessoas ímpias, que só te ensinam coisas erradas, esses blogueiros, youtubers que não ensinam nada da parte de Deus, não ensinam nada da parte de Deus, são enviados do cão, eu tô um pouco usado, né? Eu geralmente não falo assim, mas são enviados do cão, que ensinam pensamentos errados, contrário à palavra de Deus, e que a gente tem que falar mesmo, Essas pessoas blogueiras, assim, até muitos que se falam, eu sou cristão, não sei o quê, mas não é cristão, a maioria não são, não estou julgando todos, mas a maioria não é. Muita gente seguia a Priscila Alcântara, com todo respeito à pessoa dela. Mas hoje em dia você vê que aquilo que a gente falava lá no passado era verdade, os atos as coisas que ela falava não condiziam com quem era crente. Hoje em dia você vê o que ela está fazendo por aí, né? Não preciso falar porque todo mundo já sabe. Mas, enfim, os atos não condizem com quem é cristão. Como é que eu sei que os atos dela não condizem com quem é cristão? Porque eu tenho lido a palavra do Senhor. Então, quando você lê a palavra do Senhor, você consegue ver os frutos da pessoa e você vê, poxa, infelizmente nós temos que orar por aquela pessoa, porque o que ela está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. É exatamente isso. Vamos continuar. Aqui, ó. Isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que a pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos sua palavra em nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e que andemos de modo vigilante, atento às muitas ciladas de Satanás. Aqui, ó. Deus espera que nós sejamos atentos às muitas ciladas de Satanás. Isso está escrito lá em 2 Pedro 5:8. Então, você que está em casa, você que pode pegar essa Bíblia, abra essa Bíblia lá em 2 Pedro 5:8, que a gente vai ler sobre isso. Pedro está lá para o finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, depois de Tiago, 2 Pedro 5:8. Não parece 2 Pedro, não, peraí. 2 Pedro, 2 Pedro. Tem uma coisa errada aqui. Ele não tem 5, não. Deixa eu ver errado isso aqui, deve ser 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8, ó. Aqui tá errado, tá? Não é 2 Pedro, não, é 1 Pedro 5:8. Diz assim, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, como um leão rugindo, anda ao seu derredor, buscando alguém para devorar. Então, vamos ficar atentos, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele quer que nós nos despir, nos fazer a gente cair e pecar. É o que ele quer. Ele quer que nós sejamos como ele é, pecador, mentiroso, sujo. É o que ele deseja. Mas o que Deus deseja para nós é santidade e pureza. Santidade e pureza. E sem a santificação, nós não veremos a Deus. Ele fala assim, buscar a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Então, se nós não temos a santificado, meu irmão, certamente vai ser difícil a gente nos encontrarmos com Deus um dia. Mas eu fui lá na frente, na igreja, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Tá legal, você foi lá na frente, você confessou publicamente que Jesus Cristo é o teu Senhor, mas tem buscado se santificar? Tem buscado ter pureza? Ou você continua fazendo a mesma coisa que você fazia antes? Se continua, é um sinal que quando você abriu a boca lá, você não foi sincero. Você realmente não creu. E o que você tem que fazer agora? Buscar a palavra do Senhor, buscar realmente que aquilo tenha sinceridade, que aquela coisa, aquela palavra que você, que aquelas pronúncias que você fez naquele dia, eu aceito Jesus como um bom Salvador, sejam verdadeiras. Se não foi verdadeira naquela época, que seja verdadeira agora. Tá? Como pessoas, temos necessidades físicas e emocionais. Por isso que toda tentação tende, de forma inicial, buscar preencher lacunas. Pode ser o desejo desenfreado por um tipo de comida, ou um gasto financeiro não adequado ou não planejado, ou ainda por status, posição, ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa. Então, ele está falando assim, a tentação ela não vem de modo
grande, assim, uma tentação grande, ela vem em pequenas partes, em pequenas partes. Um exemplo, você está firme com a palavra do Senhor, aí de repente você deseja alguma coisa, no caso aqui, um relacionamento com outra pessoa, então você começa a desejar aquela pessoa, desejando aquela pessoa, está desejando aquela pessoa, então você começa a abrir brecha. O tempo que você tinha para Deus, você deixou de ter aquele tempo para Deus e começou a dedicar tempo para buscar aquela pessoa. Então você começa assim a abrir brecha. O tempo que era de Deus já não é mais de Deus. Você está buscando para conquistar uma outra pessoa. Ou assim, você tem compulsão por compra. Você está comprando coisa que você não precisa, não é útil, não tem uma utilidade, está comprando pouco prazo. Também são pequenas brechas. E tem muitos outros, mas que não dá tempo de poder falar agora, mas vamos continuar. Sendo assim, não podemos andar segundo as concupiscências da nossa carne. O que são as concupiscências da nossa carne? São nossos desejos da carne, que nós desejamos satisfazer. A lista de desejos varia de pessoa para pessoa. A questão é, será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Não. Não, o que está querendo dizer assim, será que aquela necessidade, a necessidade que está aparentemente gerando tentação em você só pode ser satisfeita pecando? Não, existe outra maneira. Outra maneira. Em Deus. Em Deus existe outras maneiras. Ó, aqui a lição ela é muito grande. Tudo que a lição vai dizer aqui daqui para frente, nós já vimos lá no texto bíblico, tá? Então, eu vou dar uma corrida aqui, para a gente não levar muito tempo aqui, senão não vai ser um resumo, vai ser uma aula de fato. Ó, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Eu vou ler isso aqui e talvez mais algum trechinho aqui, e depois a gente finaliza, tá bom? Mas vamos ler aqui, ó. Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Diz assim, ó, a tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e sua vontade. Quando a pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades, ou que ele não tivesse o poder para mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Só um segundo. Isaac, leu o missionário do papai? Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Está vendo aqui, ó? Quando somos provados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Foi o caso de Adão e Eva, que se esqueceram de que o Criador é suficiente quando se depararam com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como que Deus, em Gênesis 3, 1 ao 15. O preço da desconfiança e da desobediência foi definitivo. A tentação passa pela confiança, ou você confia. A tentação passa pela confiança, ou você confia na pessoa que está fazendo a proposta, que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou acredita que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Até que ponto quem está oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico? Mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é um teste de confiança para nós, para todos nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir as nossas necessidades, e se ele é o que e se o que ele disse é o melhor para nós. Então, a tentação, quando nós resistimos à tentação, nós estamos dizendo que nós cremos que Deus ele vai suprir a nossa necessidade. A lição voltada para os jovens ele tem necessidade. Na adolescência tem necessidade, hormônios que querem buscar ser satisfeitos, ainda mais numa época que nós vivemos, que a partir dos 10 anos, os jovens já estão sendo estimulados a ter relações, a namorar, aquela brincadeirinha, cadê a namoradinha, cadê não sei quem, e são coisas que não, assim,
não se faz com um jovem, nem com 15 anos, 16 anos, cadê a namorada, cadê o namorado? Então, não se faz isso. O jovem não tem que namorar com 15, 14 anos, 16 anos. Ele não tem que namorar. Não tem que namorar. Na Bíblia não está falando isso. A Bíblia fala, ó, Davi, aproximadamente 16, 17 anos, ele estava trabalhando, não estava namorando lá, não. A Bíblia não fala que Davi ia para festinha, para conseguir namorado, ou para culto jovem, para poder conseguir namorado. Então, assim, tem que acabar com nós temos que parar com esse pensamento de que o jovem tem que namorar, tem que arranjar uma namorada, tá sozinho, uma namorada vai ajudar. Nada a ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus, com Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. O jovem ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele tem que se dedicar e gastar tempo na palavra de Deus. Por quê? Quando ele for mais velho, quando ele for ter um relacionamento para casar, porque o jovem se relaciona para casar, se você é jovem e está namorando, o seu namoro já está marcando o casamento, ou já está se preparando para casar, está comprando os móveis da casa, está comprando fogão, as coisas. Tem que ser o homem e a mulher, quando eles se juntam, é para casar. O jovem, ele não usa, não troca de roupa. O namoro não é para trocar de roupa. Eu vou namorar com ela, vou ver se ela gosta, se eu gostar, se ela gostar, a gente segue adiante. Se não gostar, eu vou para outra. Não é assim. A Bíblia não ensina isso. A nossa cultura de hoje ensina. A nossa cultura de hoje ensina isso. Você namora, vê como é que ele é, ou vê como é que ela é, conhece ele um pouquinho, e se não der certo, vida que segue. É assim que eles falam, mas não é assim. O crente é diferente. O crente é diferente. Hoje você vê assim, as meninas com 14, 15 anos tendo relações sexuais. E assim, com consentimento dos pais. Os pais já não. Porque não tem como segurar. Se você prender muito, a criança vai ficar com raiva, vai namorar escondido. Se namorar escondido, aqui, ó, desce a vara, porque a Bíblia manda corrigir com vara. Vara, meu pequeno Ivaquinho aqui, a gente, desde novinho, a gente usa vara. Não se for ocupado, não se castiga e corrige, porque tem que ser de pequeno. Então, mesmo quando está grande, se o seu filho está de baixo, ou você está ouvindo jovem, você não tem filho, né? Mas você tem pai. E se você está fazendo coisa errada, já põe na cabeça aqui, ó, que você vai tomar uma coça. Vai tomar uma coça, porque se o pai não corrige, o mundo corrige. E como eu estava falando com a minha esposa ontem sobre isso também, o filho, no passado, no Antigo Testamento, a Bíblia conta que o filho, quando ele desobedecia, ele era rebelde aos pais, ele queria fazer sua vontade, ele era morto por apedrejamento. Apedrejamento. A congregação se ajuntava e apedrejava ele porque ele era um filho mau. E no nosso tempo, a gente não é apedrejado, mas um castigo tem que dar, porque criança, 15 anos, 16 anos, uma criança, não é maduro. Assim, pode ser que um jovem de 15, 16 anos seja maduro? Seja. Se ele for maduro, você vai dar liberdade para ele? Você vai dar liberdade para ele. Para namorar? Não. Não tem namorado para namorar. Por quê? 15 anos, um jovem, você que é jovem, tá me ouvindo, você tem 15 anos, você vai casar com quantos anos? Se você começar um namoro agora, com 15 anos? No mínimo com 20. São 5 anos de namoro. Você vai namorar 5 anos de namoro? Você vai conseguir dedicar 5 anos da sua vida ao namorado e a Deus? Não vai. Você não vai conseguir. Você vai, vamos ler a Bíblia junto, vamos tentar ler a Bíblia junto. Não vai. Você vai dedicar o seu tempo ao seu namorado, não vai deixar a palavra de Deus de lado, e quando tiver com 20 anos, vai estar cansado da palavra do Senhor, vai falar, a Bíblia não serve, porque ela falou que o Senhor Deus é me livrar da tentação e eu sou tentado. Não dá. Nós temos que ser realistas. A palavra de Deus, ela fala, homem e mulher se junta com o interesse de casar. Está com 18 anos, gostou de uma pessoa, os pais aprovaram, os pastores aprovaram, os líderes da igreja aprovaram o relacionamento, tá legal. Foi aprovado pelos pais, pelos líderes, pela liderança da igreja e pelo pastor da igreja. Agora a pessoa quer namorar, não fala com o pai, aí já chega na casa, já, rapaz, esse aqui é meu namorado. Não fala com o líder da igreja, do jovem, não fala.
Assim, ó, Felipe, estou gostando de tal pessoa. O que você acha disso? Ele é uma pessoa que ama a Deus, que eu tenho um futuro, eu vou poder ter um futuro com aquela pessoa? Não fala. E principalmente com o pastor. Entra em namoro, começa a namorar, não fala com os pastores, que isso? A Bíblia fala para você poder falar. É que a aula não é sobre relacionamento. Mas acabou porque tentação de jovem geralmente está voltada para o relacionamento. Então a gente acaba entrando nesse assunto. Então, assim, tem processos. Você não conhece uma pessoa hoje, você não começa a namorar para poder conhecer a pessoa. Você faz o quê? Você se torna um amigo. Você torna um amigo. Vamos conversar, eu conheço você, vamos conversando, eu sou seu amigo, eu não tenho um relacionamento com você, você não tem. Somos, somos amigos, somos irmãos. Se for crente, tem que ser crente, somos irmãos em Cristo. Então você vai conhecendo a pessoa, conhece a família, conhece não sei o quê. Fica aquela esperança, expectativa de um dia ter um namoro, depois um noivado, um casamento. Mas não tem um tempo longo. Geralmente não vou citar um prazo, mas é por isso. Então, assim, tá com 15 anos, 16 anos, tá pensando em namorar, esquece isso. Tá, em que ponto? Em que ponto esquece isso? Eu esqueci de falar, desculpa, a culpa é minha. Esquece isso como? Esquece isso, e de qual maneira você vai esquecer isso? Se você, aí vem a receita da Bíblia. Se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado, se você quer entrar no relacionamento e que ele seja duradouro, seja feliz, você não vai ficar sofrendo depois por separação e retorno, você fala o que eu estou te falando. Esquece namoro com 14, 15, 16 anos, 13 para baixo, piorou. Esquece isso. Se você quer ser feliz, quer ser abençoado por Deus. Agora, se você não quer ser feliz, não quer ser abençoado por Deus, namora com 15 anos. Vai lá. Namora com 15 anos, namora com 14 anos. Então, assim, as consequências é você quem vai receber. As consequências é você. Eu tive a experiência de namorar cedo e todas as experiências que eu tive foram horríveis. Ah, Felipe, mas você está falando isso com base na sua experiência. Não. Eu estou falando isso com base na palavra de Deus, porque o jovem não tem que se relacionar, não tem que ficar procurando namorada. Ele não. A alegria do jovem não pode estar voltada em encontrar uma parceira. A alegria do crente, ele tem que estar voltada em encontrar Deus, encontrar Cristo. Você tem que olhar para Cristo. Os seus olhos, quando olha para cá, ele tem que brilhar. Os seus olhos, eles têm que brilhar. Eu tenho que ver aqui, como uma parábola que o senhor fala, que um certo homem estava passando num campo, ele viu um campo que tinha um tesouro imenso. Então, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele foi até aquele terreno, o proprietário daquele terreno, ele comprou o terreno para ele poder pegar aquele tesouro. Porque o evangelho é um tesouro. A palavra do Senhor é um tesouro. A Bíblia é uma mensagem de amor, que ela fala que um Deus santo, puro, mas que ele é justo, e um dia ele vai punir os pecados desse mundo, vai punir Satanás, e aqueles que estão andando com Satanás, ele vai punir. Então, a Bíblia é uma mensagem de alerta, uma boa nova, uma notícia boa para o homem que estava perdido e caminhando em direção ao inferno, e caminhando em direção à destruição. Então, Deus envia seu Filho para nos salvar. Então, assim, se nós dissemos que nós somos crentes e uma pessoa, outra pessoa que nasceu tem nem 15 anos, não tem nem sentido, você consegue viver sem ela, a pessoa é mais importante para você do que o Deus que enviou o seu Filho para morrer em seu lugar, você não é digno dele. Deus fala assim, ó, aquele que amar mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, Jesus dizendo, não é digno de mim. Aquele que amar outra pessoa a mais do que a mim, não é digno de mim. Mas o que você vê hoje quando você vê os jovens, a juventude? Eu não estou falando só da nossa igreja, mas estou falando no geral. Eles se amam, sei lá, loucamente. Eles se tudo, você é tudo para mim, você é a razão do meu viver, você é a esperança, é aquilo que eu faltava, é aquilo que eu procurava. Mas é Deus. Ele não é aquilo que você deseja, ele não é aquilo que... Não, porque a gente tem que pensar nisso, eu estou falando isso porque nós temos que pensar nisso, porque se Deus não é
hoje, a nossa maior alegria, a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa no dia estar com Ele, não faz sentido você querer ir para o céu. Não faz sentido você querer ir para o céu. Você quer ir para o céu por quê? No céu só vai ter Deus. Vai ter Deus no céu. O seu relacionamento que você tem hoje, você não vai levar para o céu. Você não vai levar para o céu no céu, você não vai precisar disso. Então, por que você quer ir para o céu? Por que nós queremos ir para o céu? Nós queremos ir para o céu porque hoje nós desejamos o Deus da Bíblia e nós temos a expectativa de que um dia nós vamos estar frente a frente com esse Deus daqui. Esse Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, nós amamos a Deus por isso. Assim, mas quando nós dividimos a nossa atenção com todas as outras coisas, nós esquecemos de Deus. Então, por que Felipe, você está sendo tão enfático com isso? Porque nós temos que dar prioridade ao que é prioridade. A prioridade é o reino de Deus, é o reino dos céus. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O que você, jovem, pode fazer hoje com os 14, 15 anos para poder você ser feliz um dia? Ore, Senhor. Fala assim, Senhor, eu aprendi, por mais que eu não concorde, o Felipe disse que ele leu a Bíblia e disse que o tempo de namoro do jovem não é com 14, 15 anos, é mais para frente, quando estiver mais próximo de um casamento. E quando ele for homem, ela for uma mulher de verdade, não forem crianças. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou orar para que, no tempo certo, que é o tempo que o Senhor quiser, o Senhor me envie a pessoa certa, que faça a sua vontade. Aí sim, está correto. Você pode orar hoje, pedindo para que Deus, no futuro, envie uma pessoa boa, uma pessoa que seja crente de verdade, seja um novo convertido, uma nova criatura. Por quê? Aí sim, quando os dois se juntarem, assim, quando os dois me apaixonei, eu estou feliz, te encontrei, aí sim, os dois vão caminhar de mão dada para fazer o quê? A vontade de Deus. O que vai acontecer depois? Vão ter filhos. E os seus filhos vão fazer o quê? Vão fazer a vontade de Deus. E os filhos dos seus filhos, se eles seguirem o mesmo exemplo que vocês seguiram antes, eles vão fazer a vontade de Deus. E o povo de Deus se fortalece. E a igreja cresce. E nós nos fortalecemos e nós vivemos felizes. Nós seremos abençoados. Teremos crise? Teremos crise. Teremos crise, teremos aflição, porque estamos no mundo. Mas passaremos a aflição juntos. Passaremos a aflições unidos. E, do contrário, é só infelicidade e tristeza. Infelicidade e tristeza. Eu tenho experiência, milhões de pessoas, 99% das pessoas que eu conheço têm experiências ruins, porque teve relacionamento. Eu tive diversos relacionamentos novos. Já fui esses jovens que ficam falando que eu tô apaixonado por você, você é a pessoa mais linda da minha vida, eu nunca conheci outra pessoa. Eu falei muito isso também, e falava, ao mesmo tempo que eu estava falando para uma pessoa, falava para duas, falava para três, falava para quatro, na época do MSN ainda, o mesmo texto que eu mandava para uma, eu copiava e mandava para outra. Então, assim, não era amor, não era necessidade. Então, sim, assim, assim, foca no reino de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Trabalho, dinheiro, o que você necessita. Se você priorizar o reino de Deus, tudo o mais será acrescentado na sua vida. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo? Porque Deus é a nossa prioridade. Se Deus não for a nossa prioridade, nada mais importa. Se hoje eu não desejo um dia estar no céu com o Pai, abre mão de tudo, vai ser feliz, vai fazer o que o mundo faz, é o que a Bíblia fala. Lança ele fora a fim de que você consiga salvar a alma dele algum dia. Porque hoje não vai. A pessoa está só se prendendo ali sem expectativa em ver a Deus, em conhecer a Deus, em aprender mais de Deus. Então, assim, era melhor você estar no mundo fazendo a sua vontade do que estar fingindo ser uma pessoa que você não é. Fingindo ser uma pessoa que você não é. Vamos lá. E, bom, como eu falei, a aula é muito extensa, mas tudo que nós já vimos, tudo que nós falamos, é o conteúdo que está na aula, com certeza, tá? Então, agora eu vou para a conclusão e vou ali na hora da revisão para a gente poder finalizar, tá bom? Senão, tem mais de uma hora de aula, se não me engano, aqui já. Me desculpa, era para ser só um resumo, mas
eu ainda não aprendi a falar pouco. Conclusão. É preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas as suas consequências poderão durar por gerações. Por isso, é necessário entender e crer que Deus é mais do que o suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra ele, caindo em tentação. Isso aqui foi uma das coisas mais lindas que eu li hoje, porque o que ele tá mostrando para a gente, deixa eu ver uma palavra aqui que a gente vai entender, é o pulo do gato, é o segredo. Ó, é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional, momentânea. Sim, a tentação envolve muito mais do que um momento, do que aquele momento que você pega. Quietinho, filho. Quietinho. Essa satisfação nunca será duradoura. O pecado, a tentação, não será duradoura. Mas as suas consequências poderão durar por gerações. O pecado que eu cometo hoje aqui, ele pode se perpetuar por muito tempo. O pecado que nós cometemos, você como crente, quando peca, o seu pecado, ele não atinge só você, ele atinge a mim, ele atinge seu irmão, o jovem, tá no grupo, outros jovens, outras igrejas, ele atinge a todos, porque o pecado que você, se você diz que é cristão, você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um ajuntamento de todos aqueles que nasceram de novo. Se você, como crente, que diz peca, se você faz parte do corpo de Cristo, aquele pecado que você está cometendo, você está fazendo que o corpo inteiro de Cristo também seja participante do pecado que você cometeu, tá entendendo? Então, o pecado que você faz, sendo corpo de Cristo, afeta a mim, afeta a minha esposa, afeta os jovens da igreja, afeta os jovens da outra denominação lá, que são crentes também, afeta tudo, afeta o mundo, afeta o ecossistema, a natureza, afeta tudo. Então, quando nós pecamos, nosso pecado não para só na gente, ele afeta tudo ao nosso redor. Então, se eu tenho uma vida de conflito, meu trabalho está ruim, todas as coisas estão ruins, assim, nossos pecados eles colaboram. Não quer dizer que eles são a causa principal, mas eles colaboram para que aquilo aconteça. Da mesma forma que quando eu me arrependo, e peço perdão ao Senhor e deixo essa prática, eu sou abençoado. E meu trabalho é abençoado, os jovens da igreja são abençoados, os pastores são abençoados, todos são abençoados. Da outra igreja também, que também são abençoadas, porque é uma bênção que está vindo por corpo de Cristo. Por isso a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Todas as coisas cooperam para mim. Por mais difícil que entenda, que seja de entender, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, e aqui está a hora da revisão. Quem está no grupo dos jovens, eu coloquei aqui o PDF da revista da CPAD, tá bom? Então, eu não vou prolongar, mas eu vou orar agora para a gente poder encerrar. Para a gente poder encerrar e pensar, né, na aula, no que a gente viu, na importância do que nós vimos, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, pelo teu eterno amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que não só em mim, principalmente em mim, mas não só em mim, meus irmãos também, meus jovens, e outras pessoas que possam assistir esse resumo da escola dominical, que eles sejam cheios, Senhor, da tua presença, que nossas mentes sejam abertas para aprender tua palavra. A lição que nós estamos lendo, ela serve tanto de exortação para quem está aplicando, como para quem está recebendo, para quem está caindo em tentação e para quem não quer cair em tentação. Então, Senhor, faça em nós aquilo que o Senhor quer, que é a santificação, que nós seremos santos como o Senhor é. Eu te peço, te agradeço, em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Com isso, desculpa, eu demoro demais.
Não estou bravo com ninguém, eu amo todos vocês, mas eu estou bravo com o pecado. Estou bravo com o pecado e estou revoltado com o pecado, porque o pecado também ele fica atrás de mim o tempo todo também. A tentação, essa é uma aula que a tentação é o tempo todo atrás da gente. Nós somos tentados o tempo todo. O pastor é tentado, a esposa do pastor é tentada, os jovens são tentados, os diáconos, os presbíteros são tentados. E se a gente não vigiar, nós caímos em tentação. E quando caímos em tentação, todo o corpo de Cristo ele gera consequências. Da mesma forma, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós somos abençoados. E o corpo de Cristo também é abençoado, porque somos todos um com Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Tá? Então, fique na paz do Senhor. Até logo mais.